A paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos, com muita alegria. Neste momento, vou trazer a palavra do Senhor em Tiago, no capítulo 5, versículo 16 até o 18. E ali vai dizer assim: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Elias era humano e frágil, como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Amém? Eu quero, aqui em nome de Jesus, meditar e orar com vocês sobre esta palavra que o Senhor nos traz dentro deste propósito tão maravilhoso de oração e cura. Oração na vida de um pelos outros, por conta desse mandamento que o Senhor Jesus nos fez, de amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos, de confessar uns aos outros as nossas limitações, as nossas deficiências e os nossos pecados. E o Senhor, aqui nesta oportunidade, deste propósito que temos orado, e esta palavra que é para encerrar esse tempo de oração e confissão a Deus dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Hoje ela tem um propósito de nos trazer a cura, de nos trazer uma abertura nos nossos olhos naquilo que nós precisamos realmente entender que o Senhor está falando para nós. Amém, minhas irmãs e meus irmãos? Nós precisamos ter paciência de esperar a resposta do Senhor, porque quando nós oramos, nós muitas vezes pensamos que o Senhor vai responder imediatamente. E tem alguns pedidos que nós fazemos para o Senhor que nós não estamos prontos para receber. E por conta disso, o Senhor, Ele nos prepara, Ele nos traz outras coisas que nós precisamos observar, analisar e enxergar o que o Senhor está falando. Aqui mesmo no capítulo que nós estamos estudando, no versículo 8 vai dizer: sede vós também pacientes, fortalecei o coração. Fortalecei o coração. Então, assim, por que nós temos que fortalecer o nosso coração? Porque muitas vezes o nosso coração é enganoso e se desespera e quer, assim como criança mimada, que o Senhor nos atende imediatamente na hora que nós pedimos. Mas tem coisas que nós pedimos que nós não estamos prontos para receber. E até mesmo a cura. De repente, nós estamos com alguma enfermidade, porque o Senhor nos colocou para que nós pudéssemos nos aproximar do Senhor, para que nós pudéssemos tirar tempo. Muitas vezes nós vemos tanta correria, e depois a pessoa sofre de alguma enfermidade, até mesmo acidentes, e depois ela fala assim: eu precisava daquele tempo para ficar lá, deitada ou sentada, porque há muito tempo eu não tirava tempo para ouvir a Deus, para poder sentir a presença de Deus. Todos os dias eu achava uma desculpa, algo para fazer. Então, nesse estudo, nesse propósito, nós precisamos sondar o nosso coração. A ansiedade, que está sendo assim um mal do século, ela está vindo por quê? A raiz da ansiedade é o quê? É a incredulidade. A raiz da ansiedade é a incredulidade, por quê? Porque nós não estamos vivendo o nosso hoje, mas nós ficamos pensando naquilo que aconteceu ontem e pensando naquilo que vai acontecer amanhã. E isso é o que, se não for a incredulidade? Se não for aproveitar aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos como o maior presente, que é o hoje, e fazer acreditando no que Deus pode fazer por nós. O Senhor diz que nós precisamos entregar os nossos fardos, as nossas cargas nele. Ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e eu vos aliviarei. E muitas vezes as doenças que nós temos hoje, elas são originadas de cansaço físico, de cansaço mental, porque nós não paramos nem para descansar, nem para orar, nem para confiar no Senhor, para entregar nele todas as nossas preocupações. E aí, quando nós lemos uma palavra como essa, e nós encontramos um grupo como este, que está unido, clamando um pelo outro, dizendo: eu quero ser curado.
O Senhor está fazendo algo no nosso meio. O Senhor está trazendo para nós novidade, trazendo para nós esperança. O Senhor está dizendo para nós, vocês não estão só. Tem dificuldade? Tem, mas eu estou com vocês. Eu posso mudar essa causa, eu posso trazer essa cura, eu posso trazer essa resolução que para você é impossível. Claro, você é humano, mas para Deus nada é impossível. Aqui nesta palavra, nós precisamos olhar quando o Senhor está dizendo assim, através de Tiago, confessai vossos pecados e orai uns para os outros, para seres curados. A súplica de um justo é eficaz. E quem é justo? Quem é justo? Todos aqueles que foram justificados pela palavra de Deus quando aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, porque pelas nossas ações nós não temos condições, mas por aquilo que o Senhor fez por nós, pela entrega que o Senhor fez por nós. Então nós precisamos entregar verdadeiramente a nossa vida para Ele. E essa cura, ela vem. Eu quero aqui, em nome de Jesus, assim como naquele dia que Elias fez aquela oração. Ele era um homem simples, ele era um profeta, ele era um homem de Deus, mas ele era um homem, um ser humano, como nós somos ser humano. E ele dizia ali naquele momento, não vai chover, porque o Senhor pediu para que ele dissesse, e não houve chuva. E depois, o dia que ele disse, agora vai chover, aí choveu. Mas existe algo que aquele homem, Elias, ele viu ali. E ele fez isso na fé, na convicção de que o Deus que tinha dado a ordem para ele falar era Deus fiel para cumprir. Eu sempre gosto de lembrar dessa parte quando Elias estava ali falando, e Elias estava numa situação em que era muito difícil, porque, imagina, ele passa por toda aquela experiência que não era uma coisa simples, ele estava correndo risco de vida. E chega aquele momento que ele fala pro servo dele, vai ver se está vindo a chuva. E o servo vai, e aquilo vai acontecendo por tantas vezes, né? Que nós já sabemos a história. Mas chega aquele momento que o servo chega para ele e diz assim, eu vejo a nuvem do tamanho da mão de um homem. E naquela hora, num passo de fé, ele diz assim, então avisa o rei para voltar para casa rápido, antes que a chuva pegue ele no caminho. Agora veja, quantas vezes dentro das nossas necessidades de cura, de libertação, de mudança de nível, aparece uma única oportunidade, uma porção pequena de algo que nós precisamos esperançar naquilo, acessar aquilo, começar a profetizar a partir daquilo. E muitas vezes nós rejeitamos, porque entendemos que aquilo não vai chegar onde nós queremos. De repente nós temos fé, se nós estivéssemos no lugar de Elias, se já tivesse o céu nublado, se já tivesse o sol se escondido, se já tivesse ouvindo trovões e relâmpagos. De repente nós estamos esperando isso. E Deus está mandando só aquela pequena nuvem para que a nossa fé seja ampliada, para que da nossa boca comece a ser verbalizado aquilo que de fato nós acreditamos que o Senhor pode fazer, aquilo que o Senhor nos instruiu a fazer. Então essa palavra de hoje, ela vem para nós como um bálsamo que acalenta, onde o Senhor está dizendo, confesse, ore uns pelos outros, e a palavra de vocês e a oração de vocês vai trazer o resultado que vocês esperam, com eficacidade, né? Porque ele diz aqui que a oração do justo, a súplica do justo, ela é muito eficaz, ela traz retorno, ela dá o resultado esperado. Mas essa oração, ela precisa ser uma oração com fé. Ela precisa ser uma oração como aquela oração de Elias. Quando Elias viu a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, ele já disse, se apresse para não tomar chuva. Será que hoje nós podemos dizer isso para o irmão que está doente, para o irmão que está com problemas financeiros, para o irmão que está com ansiedade, com depressão, que está tomando remédios fortes, para o irmão que está dizendo, eu quero ser curado? Será que nós podemos dizer, eu já vejo uma melhora, eu já vejo. Você pode abandonar essas práticas, aquelas práticas, porque aqui nós não estamos falando dessa cura, que abandona a medicação, que abandona... Não, porque a medicina foi criada por Deus para trazer a cura. Então, os médicos, eles sabem identificar
porque ela foi criada por Deus, não é isso. Mas é você entender o tempo. Porque nós também sabemos que tem pessoas que chega um momento, isso é da natureza humana, que ela está tão acostumada a viver com aquela enfermidade, que depois ela já tem sinais de cura, mas ela não quer abandonar aquele tratamento como doente, porque ela tem ganhos emocionais com aquele tratamento. Eu tenho experiência com pessoas que viveram desse jeito, que tiveram que passar por tratamento psicológico, porque depois de muito tempo sendo medicado por uma enfermidade, depois já estava em tempo de cura, porque depois houve um processo cirúrgico que corrigiu aquele problema, e ela estava com medo, ela não queria fazer, porque ela estava com medo de como que ela seria tratada quando ela não tivesse mais aquela deficiência. Teve que passar por tratamentos psicológicos para abandonar. Olha, para vocês verem o quanto que a nossa mente, às vezes, ela se permite ser escravizada por uma situação. Se nós formos buscar mais na palavra sobre isso, nós vamos ver naquele exemplo daquela pessoa que estava lá deitado há 38 anos na beira do tanque. E quando Jesus chega e começa a perguntar para ele começa a achar desculpa, dizendo, porque isso? Porque as pessoas, não tem ninguém para me jogar na água e tal. Mas Jesus estava ali e ele estava demorando a entender que o momento dele era esplêndido e tinha chegado exatamente o próprio mestre, o próprio Senhor, o próprio autor da cura estava ali para trazer a cura para ele. E ele estava tão desfocado, tão acostumado a ser a vítima daquele ambiente. Então que esta palavra hoje para nós venha. A nossa oração, ela tem valor, ela é eficaz diante de Deus. Ela tem resultado. Então você que estava orando e pedindo a cura, receba essa cura. Comece a verbalizar, estou curada. Estou curada, eu já vejo melhora, eu já me sinto mais forte, eu já vejo o reforço de Deus, eu já vejo a estrutura, a estratégia, eu já vejo os caminhos que o Senhor preparou através desta oração, através deste propósito, que o Senhor tem poder e o Senhor tem ouvido a nossa oração. Que haja de fato para nós um renovo no nosso coração, que a nossa fé possa ser ampliada, aumentada, visualizada, sentida, palpada, que a partir dessa oração nós possamos colher frutos, testemunhos de que houve sim cura, transformação, mudança na nossa maneira de pensar, no nosso sentir, na nossa alma e no nosso corpo físico. E o nome do Senhor seja louvado na nossa vida, para a glória do nome dele. Amém?